Bom dia, gente. Essa é a 10ª aula do curso popular de filosofia. Nesse caso, não é bem uma provocação, pode até ser, mas é a tentativa de fundamentar e justificar o que eu venho defendendo desde as aulas anteriores, que é a diferença entre aprender e pensar. Então vamos lá. Curso Popular de Filosofia, aula 10. Pensar como exercício de uma procura pessoal. Pensar consiste e implica a intensidade de uma procura que possua caráter pessoal. Essa frase não define o que é pensar, ela apenas insinua um caminho a ser perseguido. Não devo confundir o ato de construir frases, fazer raciocínios, comentar, fazer exegese, análise, juízo de valor, utilizar argumentos das mais diversas formas ou exercício de retórica, nem confundir a arte de se aprofundar nas ideias dos outros, em ser especialista e profundo conhecedor das escolas de pensamento, com o ato de pensar. Todas estas possibilidades estão a serviço do pensar como próprio e pessoal. É preciso desbastar a moita de procedimentos que encobre o pensar. Todo raciocínio se funda sobre determinados princípios, quer eu os conheça, quer não. Em alguns momentos, eles foram apresentados na história de constituição da razão ocidental. Parmênides de Eleia, um sábio grego, instituiu 3 desses princípios na forma de poema, em uma obra da qual só temos fragmentos. Eu vou citar ou tentar recitar parte desses fragmentos que justificam e que estabelecem esses princípios. Diz assim: e agora vou falar, e tu escuta as minhas palavras e guarda-as bem, pois vou dizer-te dos únicos caminhos de investigação concebíveis. O primeiro diz que o ser é e que o não ser não é. Este é o caminho da convicção, pois conduz à verdade. O segundo, que não é, é, e o não ser é necessário. Esta via, digo-te, é imperscrutável, pois não podes conhecer aquilo que não é. Isto é impossível. Nem o expressar em palavras. Necessário é dizer e pensar que só o ser é. Pois o ser é, e o nada, ao contrário, nada é. Afirmação que bem deves considerar. Jamais se conseguirá provar que o não ser é. Afasta, portanto, o teu pensamento desta via de investigação. Resta-nos assim um único caminho: o ser é. Não sendo gerado, é também imperecível. Possui, com efeito, uma estrutura inabalável e sem meta. Jamais foi nem será, pois é, no instante presente, todo inteiro, uno, contínuo. Que geração se lhe poderia encontrar? Como? De onde cresceria? Não te permitirei dizer nem pensar o seu crescer do não ser. Pois não é possível dizer nem pensar
que o não ser é. Se viesse do nada, qual necessidade teria provocado o seu surgimento mais cedo ou mais tarde? Assim, pois, é necessário ser absolutamente ou não ser. E jamais a força da convicção concederá que do não ser possa surgir outra coisa. A decisão sobre este ponto recai sobre a seguinte afirmativa: ou é ou não é. O mesmo é pensar e o pensamento de que o ser é, pois jamais encontrarás o pensamento sem o ser, no qual é expressado. Nada é e nada poderá ser fora do ser. Vejam, esses princípios, eles fazem parte, esse texto, desculpem, faz parte da constituição dos princípios do modo de se pensar na razão ocidental. Então, todo aquele que possui uma formação considerada superior deve conhecer esses princípios. Se ele não os conhece, o defeito não é dele. O defeito é do sistema que não permite que ele conheça. E nós não conseguimos elaborar nenhum raciocínio de qualidade fora desses princípios. Desse conjunto de fragmentos decorrem 3 princípios que fundam a estrutura da razão ocidental e influenciam toda a lógica posterior. São eles: princípio da identidade. O ser é, o não ser não é. Princípio de não contradição. O ser só pode ser ou não ser. Ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo e nas mesmas circunstâncias. Princípio do terceiro excluído. O ser só pode ser ou não ser e não possui outra possibilidade. Toda lógica que estrutura a razão ocidental encontra o seu fundamento nos fragmentos da obra de Parmênides. Esses fragmentos permitem chegar ao princípio estruturante da razão ocidental. Todo raciocínio encontra aqui o seu fundamento histórico, quer conheçamos a obra de Parmênides ou a lógica de Aristóteles, quer não. Isto nos diz que raciocinar ao modo como o fazemos, baseado em princípios, não é ato espontâneo da natureza humana, mas pode ser ato espontâneo da condição humana. Isto não quer dizer que raciocinar é ato natural, mas quer dizer que nos é familiar e, além disso, possui historicidade. Nós usufruímos, no ato de raciocinar, de princípios que constituem a razão ocidental. Um deles, principalmente, o de identidade, que decide sobre o verdadeiro e o falso. Há mais de 2000 anos. Todo o pensar que pretende se apresentar como verdadeiro ou detentor de alguma verdade, e toda a lógica, construídos na cultura ocidental até o século XIX e ainda hoje, obedecem às determinações dos princípios estabelecidos a partir do pensamento de Parmênides. Princípio de identidade, não contradição e terceiro excluído. Sem estes princípios, não conseguimos formular uma frase. E toda frase está submetida a esses princípios. Todo argumento, nas mais diversas linguagens, ou se fundamenta nestes princípios, ou não tem como se justificar como argumento. Quando, porém, sabemos essas coisas, ou as comentamos, ou buscamos informações a seu respeito, ou quando procuramos saber o que Aristóteles construiu a partir dessa obra, ou o que Kant reelaborou no horizonte
desses fragmentos e na apropriação feita da obra de Aristóteles. Tudo isso pode ser caracterizado como rica erudição. No entanto, pensar é um exercício que se apropria de todas essas possibilidades na busca de dizer o próprio e pessoal. Pensar implica no cuidado de uma procura que, ao se revelar, assume a fisionomia de quem procura por ser ele mesmo o procurado. Considero o exemplo uma espécie de redução ao não esclarecimento, mas vou fazer uma referência, em forma de exemplo, a um texto clássico, As Confissões de Santo Agostinho. Estamos diante de um texto onde o autor expõe a máxima intensidade de sua procura. Se lermos as Confissões de Agostinho, na perspectiva de perceber em que consiste o pensar como procura, no sentido de dizer o próprio e pessoal, nos veremos diante de um mestre e discípulo de uma longa tradição ocidental que começa com Tales de Mileto, passa por Sócrates, Platão e Aristóteles. Pensar implica em assumir a decisão por uma procura que seja minha procura. E como procura se faça em destino. E como destino se constitua em horizonte de uma vida. Nesse sentido, pensar é sempre uma escolha radical, portanto própria e pessoal. Porém, ainda se mantém a pergunta: mas que é pensar? Eu paro por aqui. Espero que vocês gostem. Eu acredito que estabeleço uma fundamentação, uma justificação disto que eu venho defendendo nas aulas anteriores, que é a diferença entre aprender e pensar. Né? Então, nós sabemos onde se fundamenta o pensamento. Pensar não é atividade espontânea. Pensar é uma determinação pessoal, uma procura. Daqui para frente, eu vou enveredar por um viés que é, digamos assim, o pensar a partir da perspectiva do cotidiano. Espero que vocês gostem. Bom dia.